A paz seja convosco. Iniciando esse segundo tempo da nossa escola bíblica dominical. Antes de passarmos para a pergunta 70, vamos ler Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. 7º mandamento, Catecismo de Westminster, pergunta 70. O 7º mandamento é: não adulterarás. Matarás, nós já vimos. Não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Um dos maiores problemas da doutrina cristã e da teologia, talvez o maior deles, é a definição dos termos. É extremamente comum ouvirmos na igreja que uma pessoa precisa ter uma experiência com Jesus ou precisa se encher do Espírito Santo. Dessa forma, os crentes ficam totalmente perdidos, sem saber o que fazer, como se essas coisas dependessem de atitudes ou vontade da própria pessoa. Então, não nos adulterar, qual é o sentido? Nós já vimos que o sentido de não matar ele é um pouco mais extenso do que simplesmente você tirar a vida. E a condição do adultério ele também é ligado com a condição da falta de conhecimento, em que você vai numa igreja e a pessoa fala: você tem que ter uma experiência com Jesus. Na outra igreja fala: você tem que subir no monte. Na outra fala que você tem que falar em línguas. E as pessoas elas começam a trazer uma série de informações, como se você, para ser cristão, tivesse que ser aquilo. Um conhecido amigo nosso foi fazer uma entrevista, ele era de uma igreja, convidaram ele para fazer um teste para ele ser um ministro de louvor, um das equipes. E chegaram para ele e falaram assim: você fala em línguas? Então fala aí. E aí ele foi reprovado porque ele não quis falar em línguas naquele momento. E dentro do entendimento daquela igreja, aquilo era um fator determinante para que a pessoa fosse ser considerada uma pessoa espiritual. Se você não tem conhecimento, você navega por qualquer lugar. Então, você não tem conhecimento nenhum, aí a Rosângela chega para você e fala assim: olha, o pão de amêndoas ele é top, ele é bom. Se ela estiver querendo vender o pão de amêndoas, ela vai falar exatamente isso. Se você não vai pesquisar a respeito do que ela está falando, você vai ou aceitar, porque a pessoa é uma pessoa que é uma referência para você, ou então você rejeita, pelo mesmo motivo. Então nós temos essa característica. Então hoje, dentro da cultura evangélica, a gente tem um problema lá com certo partido político. Se certo partido político falar que teve uma ideia, naturalmente a gente vai querer rejeitar, mas nem houve. A condição do adultério, ela sim tem um cunho sexual. Mas esse cunho sexual, ele também é apoiado na falta de conhecimento, porque você não sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. As pessoas elas ficam perdidas, sem saber o que fazer.
como se todas essas coisas dependessem das suas próprias atitudes e da sua própria vontade. Aí você fica refém do quê? Do arbítrio. É eu que decido. Se é eu que vou para o céu, se não é eu que vou para o céu, se eu sou ou se eu não sou, se aquela palavra é para mim, se não é para mim. As Escrituras Sagradas não dão essa abertura de você achar que você pode decidir o que você quer e fazer da forma que você quer. E aí tem a ver com aquela primeira parte que eu falei, que as pessoas elas trabalham até altas horas e não conseguem vir trabalhar, não conseguem vir para a igreja. Por quê? Porque continuam achando que o labor dela, a vida dela, depende da quantidade de horas que ela trabalha. Eu não coloco isso nas mãos do Senhor, eu coloco na força do meu braço. Esse é um caso típico de falta de definição ou apelação própria dos ministros, novamente em cima dos sacerdotes, dos pastores, dos sacerdotes do lar. Uma apelação própria de ministros que não aceitam a soberania de Deus, Neemias 8:8. Comecinho. 8:8. Quem leu por último? Foi você, né, Rô? Que leu por último? É a Menise. Leia no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que seria. O que sacerdote Neemias, esse homem, e Esdras era o sacerdote, o que eles ensinavam para as pessoas era o que estava sendo lido, não divagações, não pensamentos, não ideias. Mas isso não tem a ver com aquilo? Hã? Lembra que a ministra se converteu disso, né? Mas em que ela vinha com as questões, mas aquele assunto lá, entendeu, da galinha que não teve ovo tal, tem a ver com isso, entendeu? Não. Neemias 8:8. Eles leram o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que as pessoas entendessem o que se lia. Que é aquilo que eu tenho falado com você. Você tem que entender. Quando as pessoas entenderem, ninguém chega mais atrasado. Quando as pessoas entenderem, as pessoas não vão trocar ou vão deixar de vir para o culto. Não vão, porque elas vão entender aquilo. Elas vão entender que a parábola lá das virgens prudentes e nécias, aquilo ali é uma palavra para ela. E ela fala, eu não vou entrar nessa. Eu não vou chegar no dia do Senhor e o Senhor me chama e eu não vou. Não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. É algo tão claro para mim algumas coisas, eu não quero, estou exigindo de vocês que vocês sejam assim. Porque eu tenho meu tempo de maturidade, eu tive meu tempo de maturidade, mas as coisas elas são tão claras para mim, em certos aspectos, em que não é um ponto passivo de eu poder tomar uma decisão ou outra. Para mim aquilo ali é realidade. Quando a pessoa entender o que eu estou falando, ela muda. Ela vai entender. Na verdade, isso acontece porque a pessoa se coloca na frente de Lúlia. Deus. A pessoa antes de Deus. Mas é a idolatria. Definição de idolatria: a minha vontade ao invés da vontade de Deus. A ordenança minha ao invés da ordenança dele. A mesma coisa tem acontecido em relação aos mandamentos. O que vimos na pregação atual é: faça. Obrigado. Como se tivesse ao alcance do homem cumprir a lei. O que está implícito nesse tipo de abordagem é a negação da queda, a suposição que o homem, por sua própria vontade e determinação, irá cumprir a lei e os mandamentos, e você não consegue cumprir os mandamentos, a não ser que Deus te convença. E a tua oração tem que ser: Senhor, converte o meu coração. Se ele não converter o seu coração, eu vou continuar falando. Você vai falar para mim que o chicote cantou e tudo mais, e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Fale, Nicolas. É exatamente isso que você acabou de falar, que nós temos a nossa responsabilidade, né, obviamente, mas a mudança acontece a partir do momento que o Senhor nos convence, né? Quando o Senhor convence o homem, a mudança é imediata. Só não podemos nos apoiar, né? usar isso como desculpa.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3, 4, 5. Até porque a palavra está exortando o tempo todo, né? Uhum. Fala a cabeça. 4, 3, 4, 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em satisfação, Santificação. em santificação e honra. Em santificação, É exatamente isso que não é. não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, a parte de Deus, mas eu não posso justificar o meu pecado pela não ação divina, que é o que as pessoas fazem. Ora, se isso é possível, por que viria Deus ao mundo para cumprir a lei em lugar dos seus eleitos? Se você pudesse resolver sozinho, para que Jesus tinha que vir? Se você tivesse condição de dizer sim à parte do sacrifício de Cristo, para que ele tinha que morrer na cruz? Era um sacrifício em vão. Aí seria um suicídio de verdade. Por que encarnação, se o homem pode por si mesmo cumprir os mandamentos? Existiria dessa forma um contrassenso, ou na encarnação, ou na capacidade do homem. E aí você tem que entrar nessa decisão. O que é que salva? É Deus ou é a minha vontade? É a determinação divina ou a determinação humana? Não há fusão. Ah, não, é uma parte de cada um. Não é assim. Ou é um ou é outro. A Bíblia ensina a soberania de Deus, a incapacidade do homem. De que lado você vai ficar? 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá, esse primeiro todos está falando da humanidade e esse segundo todos está falando dos eleitos. Senão, Deus é poderoso, não é santificado, não é onisciente, onipotente, onipresente. Entende? Essa introdução se faz necessária nesse mandamento em particular, não adulterarás, pois a confusão dos termos aqui estabelecidos é clara e não existe a preocupação com esclarecimentos que se fazem urgentes ao correto entendimento. Ou você entende o que as Escrituras estão falando, ou você se enrola. Ou você se debruça no sentido de meditar e estudar, ou você vai ser enganado. As pessoas elas vão vir com um pouquinho mais de conhecimento teológico que você. Eles vão trazer outros conhecimentos, outros entendimentos que vão afastar você dos caminhos do Senhor. Tem uma coisa muito interessante, eu não sei se eu já usei esse exemplo com vocês. Antigamente não se tinha computador, não se tinha satélite. Então na época das caravelas, eles navegavam através de um aparelhinho chamado sextante, que era um aparelhinho que eles colocavam assim, nunca sei como funciona aquilo, e eles tinham cartas náuticas, feitas de uma maneira muito rústica. Então se o cara queria ir do Brasil para Estados Unidos ou para Inglaterra por barco, o cara tinha que ter algum sistema de medição que fizesse várias correções para que o cara não acabasse no Japão ou na Austrália. Porque no momento que você está na reta, então você imagina essa risca aqui do azulejo aqui. Tá? Olha a risca do azulejo. Tá? Essa risca do azulejo, se você estiver aqui, você vai olhar, parece que ela está reta. Mas será que ela está reta? Se você for fazer uma medida realmente na régua, tal, certinho, se você for fazer uma medida e tiver um desvio desse ponto inicial, que eu não consigo reparar, daqui até lá, e se eu seguir essa mesma pegada, eu vou chegar em qualquer outro lugar, menos no destino que eu queria. Por quê? Porque um pequeno desvio faz com que você, no final das contas, chegue em outro destino. O cristianismo é isso. Hoje nós temos satélites, computadores que fazem a correção quase que automática do curso dos navios. GPS para mim, entendeu? Me impede de eu ficar, entendeu? Quantas vezes eu vou no lugar eu peço, entendeu? Porque eu me enrolo. Você acha que está indo certo,
Está indo no rumo certo, mas você não está certo. Essa introdução se faz necessária para que nós possamos entender que nós temos que dar importância grande ao correto entendimento. Então, quando a gente fala de adultério, por exemplo, a primeira palavra que vem à tona é a palavra castidade. O que dizem os dicionários a respeito dessa palavra castidade? A Wikipédia diz assim: castidade é o comportamento voluntário de abstinência de prazeres de prática de atos sexuais. A Babylon, que é uma outra plataforma de pesquisa, castidade é o comportamento voluntário de abstinência de prazeres de prática de atos sexuais, seja por motivos religiosos e sociais. Então, você vê que o Babylon já dá uma acrescentada num texto falando sobre a motivação. O catolicismo romano fala que castidade é a abstinência total de pensamentos, palavras ou obras sensuais. Então, o catolicismo romano ele vem passando a regra, falando é nada. Lá na Wikipédia de Babilônia ele fala sobre algum desvio, e aqui ele está falando nada. Olha para o padre, entendeu? O padre está ordenado, ele não tem mais vida sexual, entendeu? Não pode ter, não deveria ter, tá? Geral. Um dicionário chamado Priberan é uma virtude reguladora da natural inclinação para os prazeres sexuais. E o que diz a Bíblia? Apocalipse 14:4. De novo, hein? 14:4. Na Bíblia dos católicos tem alguns tipos para não podem casar, A Bíblia Católica Romana ela é igual à nossa em texto. Só tem alguns livros que são incluídos, mas são livros históricos. Não tem nada de herético, não. Livro histórico, é como se você colocasse a história do povo de Israel dentro da Bíblia. Então, você pode ler à vontade, não tem problema nenhum, não tem nenhum pecado, não tem nada disso, não é heresia a palavra, é apócrifo, não tem nada de apócrifo, né? São textos históricos que não são canônicos, não são inspirados por Deus. O texto é o mesmo, tá? Pode pegar um ou outro. Mas não é a Bíblia que define isso, são as pessoas que falam. Carlos? São estes os que não se macularam como mulheres, porque são de carne. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, os pais. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Se o cara, ele fizer a leitura disso de uma forma literal, todo mundo que casou vai para o inferno. São esses que não se macularam com mulheres. Ele não está falando de relacionamento conjugal. Ele está falando de relacionamento promíscuo. Com outras pessoas fora do casamento, entendeu? Qualquer sexo fora do casamento, dentro dos padrões de Deus, é mácula. Qualquer. Mas aí o filme, na minha época, lá saiu o filme A Lagoa Azul, com a Brooke Shields, entendeu? E o rapazinho lá, os dois ficaram na ilha sozinhos, eles eram crianças, e aí eles cresceram, e aí eles conheceram o amor, e não sei o quê. Promíscuo. Não, mas é tão lindo, o amor. Promíscuo. Não, mas promíscuo, entendeu? Não casto. Um comentário bíblico diz que, comentário de Apocalipse 14:4, ele diz: pela sua sinceridade no amor a Cristo, em fidelidade, a incorruptibilidade doutrinária. Ou seja, eu olho para a ação de Deus, olho pela vida de Cristo, e aí eu pauto a meu agir e o meu pensar nessa área em relação ao que Cristo fez e o que Cristo falou. Novo comentário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, Apocalipse 14:4, eles dizem: parece melhor interpretar a linguagem do verso 4 como simbólica, denotando a pureza espiritual de homens e mulheres que formam a noiva de Cristo. Perfeito, tá? Não está falando da relação sexual, e sim de como ela é praticada. O que é que está dentro dos padrões de Deus e o que não está dentro dos padrões de Deus? Eu estou seguindo ou não estou seguindo?
Aqui nesse verso paralelo, o apóstolo Paulo interpreta a pureza como a fidelidade doutrinária, ou seja, ele traz, além do adultério sexual, ele fala sobre o adultério espiritual. Quando você troca as convicções cristãs pelas convicções do mundo, ou as convicções suas, convicções partidárias, quem quer que seja. O apóstolo Paulo ele sempre sai da condição macro para a condição micro. Então, lá no Antigo Testamento, se falava do adultério também da área sexual, porque adultério na área sexual ele está ligado com o adultério da área espiritual. Eu sei que não posso fazer, sei que não devo fazer e faço. Se o cara entendeu aquilo, ele não faz. Ah, mas é bom, não faço. Ah, eu quero comer tal coisa, quero beber tal coisa, comer muito açúcar. Não faço, eu sei que isso faz mal para mim. Eu descobri a condição do glúten na minha vida. Não vou comer, eu sei que vai me causar problema. Olha os cultos de 6 meses atrás. É glúten. Eu descobri na lata. Fez exame, nada. No dia de seguir, falei, eu não vou fazer com isso. Parou, acabou. Não quer dizer que eu não vou comer nunca. Quer dizer que eu não vou comer como eu comia. Rosane perguntou, compra pão? Não compro. Não faz bem para mim, se tiver eu como. Então não compra. Não quer dizer que eu não vou comer um bolinho que o Carlos trouxe. Estou dizendo que eu não vou exagerar. Eu vou saber medir aquilo. Na parte espiritual, você não pode nem experimentar. A medição ela é muito mais séria que aquilo que nós falamos do matar. Nós temos que cuidar do corpo, mas muito mais da alma. Muito mais da alma. Então você tem zelo com as coisas espirituais, todas as outras coisas elas são alinhadas. O povo de Israel, ele tem muita, no histórico dele, muita história de adultério contra Deus, né, por causa dos ídolos. Muitas vezes ele traz a condição do adultério. Oséias é claro em relação a isso. Ele vem trazendo a condição de um homem de Deus, profeta de Deus, ele fala assim, vai lá em casa com a prostituta. Traz ela para dentro de casa, cuida dela, e ensina, limpa. Ela vai lá para dentro de casa, fica no bem bom, gera um filho, 2 filhos, não lembro quantos filhos. Numa hora para outra ela decidiu de voltar para a prostituição. E Deus fala, vai lá, compre a prostituta na mão do chefe do prostíbulo, traz para dentro de casa, cuida de novo, porque é exatamente isso que eu faço com o povo de Israel. Adultério tem a ver com idolatria. Porque, novamente, eu opto por fazer aquilo que é conveniente a mim, ao invés do que aquilo que Deus está mandando eu fazer. Paulo interpreta a pureza como a fidelidade doutrinária. A impureza é a idolatria. E as falsas doutrinas na igreja como se nada fossem. Eu olho para a impureza sexual, olho para a impureza do ensinamento da igreja. Tem nada a ver. Está tudo certo. Que é a igreja de Corinto, que eu já falei para vocês. A igreja de Corinto, o pai, não sei se a mulher morreu, ele divorciou, estava lá com o filho, casou de novo, o filho estava tendo relação sexual com a madrasta, e o povo da igreja de Corinto fala assim, não, nós somos amorosos demais, não tem problema não, pode ficar aqui com a gente, mesmo nessa condição. E Paulo fala, vocês estão loucos? Não tem nada a ver com amor isso aí. Está errado. Talvez ele fosse um bom dizimista, e ele não queria perder aquela condição, o pastor da igreja de Corinto, que eu não sei quem é, não queria perder, não tem problema não, vamos deixar correr, não tá legal, a gente está fazendo umas obras sociais aí, entendeu? É impossível definir o termo de uma forma puramente física que se enquadre nos termos da Escritura. O que mais se aproxima disso é a definição secular do dicionário Aurélio, que diz, castidade, virtude de quem é casto, quem tem impureza de alma, de corpo. Então você está tratando o homem como um ser completo. A impureza ela não pode estar nem no âmbito físico, nem no âmbito mental, que é o espiritual. Falamos sobre castidade. Falemos agora sobre fornicação. A Wikipédia no Novo Testamento diz que fornicação é o termo usado para traduzir a palavra grega porneia, termo técnico que designava um matrimônio inválido. Então, dentro da palavra grega, que foi aí que está rolando aí atrás, hein? Tudo bem aí, não? Sim. Hã? Os meninos estão aqui hoje para lugar.
No Novo Testamento, a fornicação é o termo usado para traduzir a palavra grega porneia, como termo técnico designava um matrimônio inválido, ou seja, as pessoas acham que estão casadas. As pessoas acham que estão casados porque praticaram um ato sexual, são uma só carne, então estou casado. A pessoa acha que porque ela participou de um casamento civil, ela está casada. Ela acha que porque ela participou de um casamento religioso, ela está casada. E não necessariamente isso é verdade. Casamento é algo muito mais sério. Casamento é um pacto com Deus, um pacto que Ele define qual que é o procedimento. Tive uma discussão com um aluno dentro de sala de aula, porque o cara ficou indignado, entendeu? Provavelmente porque ele só tinha um casamento no civil e achava que estava casado, e não estava casado coisa nenhuma diante de Deus. E quando você não está casado diante de Deus, para Ele você está em fornicação. Mesmo que você tenha casado civil, mesmo que você tenha tido relação sexual, mesmo que o pastor tenha colocado a mão na sua cabeça enchida de óleo, você continua em fornicação. Você está falando no início, né, de que se a Bíblia e as leis dos homens estão no mesmo, né, mas quando entra em conflito com a Bíblia, porque no Código Civil tem a união estável, né, com o tempo, isso já vai contra a Bíblia. Né? Não necessariamente. Nós temos que entender que a união estável não é casamento. União estável é união estável. Então, mas não entra dentro da fornicação? Não, sim. Sim, eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado. A lei do país ou de qualquer lugar tem que estar sempre abaixo. Não existe essa condição de estar no mesmo nível. Se está no mesmo nível, está errado. Porque se está no mesmo nível, vai chocar. E quem decide? O meu coração. Então a palavra de Deus tem que estar sempre aqui. Então, a união estável é uma ferramenta civil. Não é religiosa, não é espiritual. Então, sim, está em fornicação. Não é crime, mas é pecado. Não, entendeu? Está errado. Por que a pessoa não casa? Por quê? Claro que aqueles que são ímpios, eles não vão casar nunca. Vão continuar em fornicação. A graduação do pecado, ela é mais séria? Claro que é. Em eu ser cristão e saber que aquilo está errado e eu fazer. O cara é ímpio. Ele não conhece, ele vai ser julgado de qualquer maneira, ele não é salvo. Tanto faz para ele. Tanto faz para ele. Está casado ou não está casado? Não faz diferença. Ele vai para o inferno do mesmo jeito. No Novo Testamento, fornicação é um termo usado para traduzir a palavra grega porneia, que quer dizer um matrimônio inválido. Fornicar vem do arco da porta, sobre o qual as prostitutas romanas exibiam a si mesmas. Então a gente vê naquelas cenas de filme, não necessariamente o arco, né, mas na porta, você vê a pessoa na porta, ela está embaixo do batente da porta, então fica sempre na porta convidando homens para entrar e ter relações sexuais com ela dentro do prostíbulo. Na época da Roma, tinha os arcos que chamavam, onde as pessoas passavam, e as mulheres elas ficavam encostadas ali. Então essa condição da fornicação vem dessa palavra. No dicionário Aurélio, diz fornicar quer dizer a mesma coisa que ter relações sexuais. No outro dicionário diz ter coito, prostituir-se, entregar-se à idolatria. Fornicação refere-se ao sexo ilícito, conforme a lei mosaica, basicamente, qualquer relação sexual fora de um casamento lícito por Deus. Por exemplo, incesto, sexo de irmãos. Adultério, sexo entre pessoas casadas fora do casamento. Violência sexual, estupro e qualquer outro tipo dessas distorções. Sedução com o objetivo dessa relação. Homossexualismo de qualquer sorte ou espécie. Todas as letras do alfabeto que eles colocam. Inclusive zoofilia, que é sexo com animais. E isso está cada vez mais em prática. Terceira palavra, adultério. Adultério é a relação sexual ilícita entre duas pessoas casadas, ou entre uma casada e outra solteira, ou ainda o simples prostrar-se diante de ídolos. Então a condição de você se adulterar tem a condição física e tem a condição espiritual, onde você se submete a uma lei que está em conflito com as escrituras e coloca a lei acima, você está adulterando. E aí você vê que a condição do anterior, do matarás, que você expande, você também tem a condição do adultério, que é bem expandido. Quando você tem que fazer algo e você não faz aquilo, você está adulterando. Eu sei que o domingo é o dia do Senhor, e eu decido fazer qualquer coisa que não seja o Senhor ou misericórdia, eu estou adulterando.
Adulterando por quê? Porque o mundo diz que eu tenho que descansar, eu acho que eu tenho direito, e aí eu vou fazer aquilo que eu quero, não o que a palavra de Deus diz, que Ele quer que eu faça. O adultério é, em primeiro lugar, uma violação da relação com Deus, seja por meio do ato do sexo ilícito, ou da adoração de falsos deuses e ídolos. Ezequiel, capítulo 23, 37. Ezequiel, capítulo 23, versos 37. 37. Porque adulteraram nas suas mãos a cura de sangue. Os seus ídolos adulteraram e até os seus filhos proliferaram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Servos de Deus, filhos do povo de Israel, que sabiam que era errado, eles se corrompem se relacionando com homens e mulheres de outros povos, trazendo culturas pagãs, por exemplo, Salomão. E além de tudo, esses homens, o que eles fazem? Oferecem os seus próprios filhos em sacrifício vivo, verdadeiro, tocando fogo neles para Moloque, que é uma divindade, que é a figura de Moloque, é uma figura de uma estátua de metal, em que se colocava carvão nela, tocava fogo até ela ficar vermelha. Ela tinha braços assim, com corrente, e atrás ela tinha uma manivela. Pegava-se as crianças recém-nascidas, colocava-se naqueles braços vermelhos de fogo, puxava e apertava aqui no peito de Moloque até aquela criança morrer totalmente. Quem fazia isso? Além do povo pagão, o povo de Israel. Por quê? Eles achavam que tinha algum benefício em sacrificar o seu ente querido mais importante, de preferência primogênito, para receber alguma bênção, que foi exatamente o que aconteceu lá no Egito. Deus, ele mata o primogênito antes que talvez o faraó ele fizesse o quê? Oferecesse sacrifício do filho dele. Prostituição. A prostituição pode ser considerada em dois aspectos conforme a definição bíblica e secular. Nós temos a condição da prostituição chamada de sagrada, praticada nos cultos pagãos, não só no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento e por adeptos de religiões estranhas ao cristianismo, levando a pessoa a adorar símbolos e ídolos por meio de atos sexuais, orgias sexuais, festivais dedicados a deuses pagãos. Então havia, naquela época do Antigo Testamento, que era o que Deus falava assim: não se envolva com essas pessoas, porque eles têm essas práticas e vocês vão começar a participar. Num grau bem extremo, participação em festa junina, em Halloween, vai embora, entendeu? Halloween, vai embora. Eu quero só ver se os meus irmãos, que são cristãos, vão vender bolinho de Halloween para levantar uma verba na época de Halloween. Vou fazer a minha decoração na minha loja, no meu negócio, no meu carro, vou vender as flores lá com uma múmiazinha, não sei o que. Eu quero só ver, entendeu? Fantasiar as crianças. Vai, fantasia, entendeu? Coloca de bruxa. Fantasia de bruxa, coloca do capeta, entendeu? Depois sabe a criança: ai, pastor, ela tá tendo pesadelo. Também, meu. Há coisas que ela assiste, como elas veem, entendeu? Quero só ver. Idem, tá? Prostituição. A prostituição pode ser considerada em dois aspectos, conforme a definição bíblica e a definição secular. Prostituição sagrada, praticada nos cultos pagãos do Antigo Testamento, e por adeptos de religiões estranhas ao cristianismo, levando a pessoa a adorar símbolos e ídolos por meio de atos sexuais em orgias e festivais dedicados aos deuses pagãos. Esses cultos eram ligados principalmente à reprodução dos rebanhos, germinação das sementes. O pior tipo de prostituição é a infidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, nos pregue o Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Seja maldito. O que é pior? A prostituição na casa de prostituição? Ou eu ensinar um evangelho diferente do que a palavra de Deus diz? É o que ele está falando aqui.
É melhor você ser uma prostituta de rua, do que ser uma pessoa que ensina o evangelho pervertido. A pessoa seja maldito. Em nenhum lugar se fala que uma pessoa que vende seu corpo é maldita. Mas aquele que prega o evangelho de uma forma errada, ou deixa de falar, se omite, ele é maldito. Tem aquele versículo, né, pastor, que fala que aquele que desviar um dos meus pequeninos... Ótimo, perfeito. Colocar uma... É melhor que a pessoa pegue uma pedra de moinho, que tiver pesando uns 80 quilos, 100 quilos, sei lá, amarra no pescoço e se joga da ponte. Melhor coisa que fazer do que ensinar isso. Prostituição sagrada, haviam adoração a outros deuses, em que as pessoas elas mantinham relação sexual dentro do salão de culto, exatamente como uma oferta à divindade, e também a prostituição comercial, que é o primeiro exemplo que eu dei. Comercialização do sexo e transformação dos prazeres sexuais em objetos de consumo, com tabelas de preço, cotações do mercado. Mas podemos ver no verso abaixo que Jesus considera a prostituição sagrada pior do que a paga, que é o que nós estamos falando. Mateus capítulo 21, verso 31. Então, 21, 31. qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes precedem o reino de Deus. Aí, se você tem alguma dúvida daquilo que eu falei, o que é pior, se é a prostituição aqui, ou se é a prostituição do ensino, é o que ele está falando. As prostitutas, elas vão entrar no reino dos céus antes de vocês. É isso que ele está falando. Por quê? Essas mulheres talvez se convertam. Aquelas pessoas que estão ensinando o que é errado, elas estão fazendo aquilo ou por ignorância, e se for filho de Deus vai se arrepender, como eu já ensinei muita coisa errada, negócio de batalha espiritual e tudo mais. Hoje eu retifico aquilo que eu falo, mas tem que haver a conversão e tem que haver mudança de comportamento. Não matarás é muito mais extenso do que tirar a própria vida. Não adulterarás, ele é muito mais extenso do que simplesmente você ter uma relação sexual fora do matrimônio ou qualquer outro tipo de relação sexual. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça e amor. Agradecemos por esta breve introdução que o Senhor tem nos dado, Pai, nos dando, Pai querido, um maior entendimento, uma capacitação maior, para que nós possamos tomar as nossas decisões, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.